Irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa série, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje nós iniciaremos o capítulo 5, na verdade, iniciaremos e terminaremos. São apenas 13 versículos que, com a graça de Deus, nós iremos aprender hoje. E nós vimos que do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo tratou basicamente de um assunto. Qual assunto era? Divisão, lembra? Divisão. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo tratou da divisão na igreja. E tudo o que ele falou e corrigiu foi pensando em como resolver a divisão que havia entre os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro e os de Cristo. Nós vimos Paulo confrontando o orgulho deles. Nós vimos Paulo confrontando a imaturidade deles, quando eles se achavam muito maduros, mas na verdade era um bando de crianças. Nós vimos Paulo chamando eles à reflexão de como eles deveriam olhar para o ministério, para os ministros de Deus. E agora, no capítulo 5, Paulo vai entrar em outro assunto. Paulo agora, ele vai tratar de outro tema, do tema da falta de disciplina que havia dentro da igreja de Corinto. Por causa do orgulho daquela igreja e de vários entendimentos equivocados, aqueles irmãos não estavam tratando de maneira correta os vários pecados que estavam surgindo dentro da igreja. E o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um dos textos mais conhecidos dessa carta e do Novo Testamento. É um texto bem conhecido. E também um dos textos assim mais difíceis de se ouvir. Talvez você fale, Léo, de novo um texto duro? De novo, irmãos, de novo. Isso é o que acontece quando a gente prega um livro inteiro da Escritura. A gente precisa pregar o que Deus manda, o que está na sequência do livro. A gente não pode pular. Então, vamos ver como Paulo vai tratar um caso de imoralidade dentro da igreja de Corinto. Vamos fazer a leitura do texto? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, com jactância, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho, jactância que vocês têm? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Verso 9, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro?
Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Até aqui, a leitura do texto de hoje. E o texto está dividido em 4 partes. Primeiro, nós veremos o relato, versículo 1 e versículo 2. O que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. Depois, nós veremos a decisão. Qual foi a decisão que o apóstolo Paulo tomou e orientou aquela igreja a tomar? Depois nós veremos a motivação que levou o apóstolo Paulo a tomar essa decisão. E por fim, a orientação final. Paulo vai dar uma orientação geral para aquela igreja. E depois de vermos então a explicação do texto, terminaremos com 2 aplicações. Qual é a ideia principal desse texto? Preciso que você tenha isso em mente. Se você está com o guia, já responde aí. Qual é a ideia principal? O argumento central de Paulo é que Jesus Cristo morreu para purificar a igreja. E por isso, praticar a disciplina é necessário para que a igreja permaneça santa. Jesus Cristo morreu para purificar a igreja, a gente sabe disso. Morreu para perdoar os nossos pecados. E por isso a prática da disciplina é necessária para manter a igreja santa. Esse é o argumento central do apóstolo Paulo. Então vamos começar com a primeira parte, o relato. Paulo começa dizendo que circula um comentário, aqui provavelmente entre as igrejas daquela região, de que um membro da igreja de Corinto estava dormindo com a própria madrasta. Isso era algo que o Antigo Testamento proibia. Então, para qualquer leitor da Bíblia naquele tempo, eles só tinham o Antigo Testamento ainda naquele tempo, né? O Novo Testamento estava em processo de escrita. Eles já iriam considerar isso como algo terrível. Mas Paulo diz, e há um detalhe, que não existe essa imoralidade nem mesmo entre os gentios, ou seja, nem mesmo entre os descrentes que cercavam aquela igreja. E olha que a cidade de Corinto era conhecida pela sua imoralidade. Mas Paulo diz, o que esse cara está fazendo é algo tão escandaloso que nem mesmo nessa sociedade imoral se pratica. Porque naquele tempo, a lei romana proibia que um pai e um filho dividissem a mesma esposa. Então, provavelmente, o que estava acontecendo aqui era um relacionamento poligâmico, de um pai e de um filho com a mesma mulher. Mas Paulo não estava bravo apenas com isso. Isso é algo terrível. Isso é algo escandaloso em qualquer lugar do mundo. Esse é o argumento de Paulo. Até entre os gentios, isso não se faz. Mas Paulo estava consternado com outra coisa. Ele diz no versículo, com outra coisa também. Ele diz no versículo 2: e vocês andam cheios de orgulho, ou jactância na sua tradução, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então Paulo não estava apenas consternado pelo pecado de um membro da igreja. Provavelmente o pai e a madrasta não eram membros, Paulo só fala do filho. Paulo estava consternado que a igreja não fez nada. Paulo estava consternado que a igreja não fez nada. Que eles estavam ainda cheios de orgulho, se achando os bons, se achando os maduros, se achando os espirituais. Paulo diz que eles deveriam ter lamentado. Eles deveriam ter baixado a bola um pouco, é isso que ele diz. E lamentado, chorado, por causa do pecado daquele irmão. Às vezes o pecado do irmão não causa nada na gente, porque para nós é indiferente, errado. São nossos irmãos em Cristo, deveria nos fazer lamentar. E além disso, Paulo diz que eles deveriam ter tirado esse irmão do meio deles. E agora ele vai explicar e vai falar da sua decisão, do seu veredito. E aí ele começa no versículo 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei.
já tive uma sentença, já tomei uma decisão. Paulo era um apóstolo. Paulo tinha uma autoridade especial sobre todas as igrejas de Cristo. Por isso ele poderia tomar essa decisão. E qual é a decisão que ele tomou no versículo 4? Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás. Paulo ordena a expulsão desse irmão da comunidade. Paulo ordena a expulsão desse irmão da comunidade. É um mandamento duro, difícil de ouvir, ainda mais para a nossa sociedade moderna. Alguns até acusam Paulo de falta de amor, mas é um mandamento, gostemos dele ou não. E Paulo não está ordenando, obviamente, que esse irmão seja expulso fisicamente da igreja. Já imaginou? Chama os diáconos aí. Pega esse irmão, bota na porta e dá um pé na bunda. Claro que Paulo não está falando disso. Paulo também não está falando assim, proíba que esse irmão frequente a igreja. Então pega os diáconos, fica lá na porta de braço cruzado e não deixa que fulano entre na igreja. Ninguém faz isso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está mandando, que esse irmão seja tratado como alguém de fora. Alguém que está debaixo, não do reino de Cristo, mas do império das trevas. É isso que Paulo está dizendo, que esse irmão seja tratado como alguém que não pertence mais à igreja. Abrindo um parênteses aqui, esse é um dos textos bíblicos que baseiam a nossa doutrina de membresia na igreja. Por que membresia na igreja é algo tão valorizado por nós? Tão valorizado entre as igrejas? Porque para Paulo aqui deve haver uma distinção bem clara entre aqueles que são de dentro e aqueles que são de fora. Entre aqueles que fazem parte da igreja e daqueles que não fazem parte da igreja. Por isso membresia é tão importante. Pois ela confirma que uma pessoa é um crente fiel no Senhor Jesus e pertence a uma igreja local, como é o mandamento bíblico. Para o Novo Testamento é importante que você seja oficialmente reconhecido como parte de uma comunidade. Portanto, se fôssemos contextualizar, o que Paulo está dizendo é que esse irmão seja excluído da membresia da igreja, por disciplina. É isso que ele está dizendo. Tratem ele como alguém de fora. E ele afirma que essa expulsão equivaleria a entregar esse homem a Satanás. É isso que ele diz. O que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, é na igreja que desfrutamos do cuidado dos irmãos. É na igreja que desfrutamos da presença especial do Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco. Mas, segundo as Escrituras, é na igreja reunida que Ele está de maneira especial. É na igreja que somos especialmente abençoados pelos meios de graça. É na igreja que somos cuidados pelos irmãos, pelos líderes instituídos pelo Senhor. É na igreja. Então, quando Paulo diz que esse irmão tem que ser expulso e entregue a Satanás, o que Paulo está dizendo? Que ele seja mandado de volta para o mundo. Ele não é reconhecido como alguém que é filho de Deus. Nós não reconhecemos mais a confissão desse homem, pois ele não vive de acordo com a mensagem de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz, no versículo 4, que deveria ser em nome do nosso Senhor Jesus. Ou seja, na presença, na autoridade de Jesus. Paulo está apenas seguindo a própria orientação de Cristo. Em Mateus capítulo 18, vai aparecer aqui para você não precisar abrir. A partir do verso 15, Jesus diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir,
você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Considere-o como alguém de fora. Considere-o como alguém que não é irmão. Jesus está falando isso. O amor em pessoa. O Deus encarnado. Quem amou mais do que a Jesus? Quem amou de maneira mais perfeita do que Jesus? Paulo está apenas seguindo a própria orientação de Cristo. De que o irmão em um pecado não arrependido, deliberado, que envergonha o nome de Cristo, deveria ser expulso da membresia da igreja. E o segundo ponto que precisa ser enfatizado ainda no texto de 1 Coríntios é que Paulo diz: reunidos vocês e o meu espírito. Paulo está dizendo que mesmo não estando presente fisicamente, eles tinham autoridade, a autorização do apóstolo Paulo. Paulo estaria presente em mente e em coração, ou em espírito, com eles. Mas o ponto é, Paulo diz, reunidos vocês, era um assunto de toda a igreja. Não é um assunto só dos líderes. O caso era público, era sem arrependimento, e envolvia a exclusão de um membro da igreja. Toda a igreja precisava estar envolvida, por isso Paulo diz, reunidos vocês. E veja um detalhe aqui. Lembra que a igreja estava dividida em pelo menos 4 grupos? Agora Paulo os está chamando a tomar a mesma decisão. Paulo os está chamando à unidade. Veja, eles se dividiram quando não deveriam se dividir. Mas agora que eles deveriam tomar a mesma decisão para retirar um membro da igreja, eles não queriam. Paulo está falando, não, vocês precisam se reunir e tomar essa decisão, caminhar em unidade nisso. Mas há um detalhe importante que precisa ser mencionado. Paulo diz qual era o propósito disso. Olha o versículo 5 ainda. Que esse tal seja entregue a Satanás com o objetivo da destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Carne aqui é a ideia da natureza carnal mesmo. O que Paulo está dizendo é que o objetivo último e final era que esse homem pudesse cair em si, se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Não é para exercer justiça, não é para exercer com orgulho no coração, mas com amor, esperando para que Deus use isso, esse ato drástico, para que esse homem pudesse retornar aos caminhos do Senhor. Então, a exclusão da comunidade é um mandamento que deve ser feito, e um dos objetivos ainda é ganhar a pessoa. Eu sei que parece um contrassenso, eu sei que parece não ter lógica, mas Deus é mais sábio do que eu. Deus é mais sábio do que nós. Por mais que às vezes a gente ache que não é o melhor caminho, ainda bem que eu não sou Deus, Ele é que sabe. Então, essa foi a decisão de Paulo. Chegou ao ouvido dele que o irmão estava em um relacionamento imoral, terrível. Depois ele fala da sua decisão, que ele deveria ser desligado da membresia da igreja. E agora Paulo vai dar a sua motivação. O que motivou a sua decisão? E Paulo usa 2 argumentos aqui. 2 argumentos que o motivaram a tomar essa decisão. Primeiro, o pecado desse irmão afetava toda a igreja. Versículo 6. Ele vai dizer, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Uma massa de pão grande, mas você joga só um pouquinho de fermento e toda a massa cresce.
Paulo está dizendo, apenas um pouquinho de pecado dentro da igreja pode causar uma consequência geral terrível. Esse é o primeiro argumento que Paulo usa. Quando os pecados se tornam públicos e não são corrigidos, não são confrontados, não são tratados, eles se tornam um encorajamento para outros pecarem. Ninguém faz nada mesmo? Deve ser porque pode, né? Deve ser porque pode. É isso que Paulo está dizendo. Um pouco de fermento leveda toda a massa, então expulsem esse homem do meio de vocês. Mas ele dá um outro argumento. No final do versículo 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Assim como o Cordeiro na Páscoa, na festa da Páscoa, Cristo morreu, o nosso Cordeiro, para perdoar os nossos pecados, para purificar a igreja. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês mantendo esse irmão aí dentro, estão indo contra o próprio propósito da morte de Jesus. Jesus morreu para purificar a igreja, para santificar a igreja. Então, expulsem esse homem daí, mantenham a igreja pura. Então, esses são os dois argumentos que motivaram Paulo. Só um pouco de pecado causa uma consequência terrível. E Jesus morreu para purificar a igreja. Mantenham-na pura. Mantenham-na pura. Mas agora, ele vai para a orientação final. E ele começa no versículo 9 dizendo, na outra carta. Na verdade, essa carta de 1 Coríntios é a segunda aos Coríntios. E a segunda aos Coríntios da Bíblia é a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. A primeira, que nós não temos acesso, mas que ele diz aqui. A segunda, que é a nossa primeira aos Coríntios. A terceira, que a gente também não tem acesso. E a quarta, que é a nossa segunda aos Coríntios. Sei que fica uma bagunça, mas você entendeu. São 4 cartas. E depois que Paulo morreu, teve um pai da igreja que continuou escrevendo para os coríntios. Porque eles não mudaram muito não. Continuou escrevendo. Mas, tudo bem, vamos continuar aqui, só para dar uma descontraída, né? Porque o texto é tenso, tá, irmãos? Ele diz, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. E impuro aqui, essa palavra, né, são as pessoas, de maneira geral, sexualmente imorais. Mas havia um problema. Paulo disse assim, escreveu, não se associem com os imorais, com os que praticam a imoralidade sexual. Aí os coríntios, a igreja de Corinto entendeu assim, tá bom, então eu não tenho que me associar com ninguém que pratique isso. Só que qual era o problema? A cidade de Corinto era conhecida justamente pela imoralidade. Aí, os irmãos devem ter pensado, eu não vou nem no mercado. Eu não vou nem sair da minha rua, eu não vou nem conversar com o meu vizinho. É assim que eles pensaram. Então Paulo vai corrigir essa ideia. Ele diz assim, olha, refiro-me, verso 10, com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Paulo não é bobo, né, irmãos? Paulo está brincando aqui com os coríntios. Falou, gente, vocês pensaram isso mesmo? Porque, que mundo vocês vivem? Se a interpretação de vocês estivesse certa, vocês teriam que sair do mundo. Teriam que ir para outro lugar, outro planeta. Paulo não é bobo. Então ele vai corrigir, ele vai dizer, a minha questão não é com os de fora, eu não estou preocupado com os de fora. A minha preocupação é com a igreja. Por isso ele diz no verso 11, mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Paulo aqui apresenta uma pequena lista de pecados, das muitas que o Novo Testamento tem, das muitas.
Paulo coloca devassidão, que é uma palavra que engloba todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de relação sexual que quebra os mandamentos bíblicos. Homossexualismo, sexo antes do casamento, adultério. Paulo coloca avareza, que é cobiçar coisas que não são suas. Cobiçar coisas que não são suas. Idolatria, maledicência, pecados da língua. Embriaguez, que é se entregar à bebida sem limites. E roubo. Roubo. Mas Paulo não quer ser exaustivo com essa lista. Ponto de Paulo não é esse. Em outras listas ele cita outros pecados. Ele não quer ser exaustivo. O ponto de Paulo é simples. Não tenham comunhão com aqueles que se dizem crentes, mas que vivem com os mesmos pecados dos que não são crentes. É simples, esse é o argumento de Paulo aqui. Não se associem, não tenham comunhão com quem diz seguir a Jesus, mas vive longe dos passos de Jesus. Esse é o argumento de Paulo. Paulo não está dizendo que só pessoas sem pecados podem ser membros de uma igreja. Com certeza não, porque senão ninguém aqui seria. Com certeza não. Todos nós lutamos com alguns, até mesmo desses pecados aqui. Lembrando, imoralidade sexual não é só o ato externo, começa no coração. Avareza, cobiça, às vezes a gente nem vê o exterior, mas o nosso coração está cheio. Alguns de nós lutam com esses e até outros pecados. Mas veja, igreja é lugar para pecador. Mas para pecador que luta, que se arrepende e que quer ter uma vida santa. Esse é o ponto. Não é para quem quer permanecer no pecado. Veja, o pecado não é em si o problema. O problema é o pecado não tratado, não confessado, não arrependido. Esse é o problema. E Paulo encerra no versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo termina dizendo, olha, vocês têm que julgar. Esse é o argumento de Paulo. Os de dentro. Os de fora, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Vocês têm que assumir a responsabilidade com aqueles que pertencem a essa igreja. Paulo usa uma pergunta retórica, né? Será que vocês não devem julgar os de dentro? A resposta é uma só. Sim. A Bíblia proíbe o julgamento hipócrita. Mas nós devemos sim, quando reunidos na autoridade de Jesus, fazermos julgamentos. E nesse caso, o julgamento era, esse irmão tem que ser tratado como alguém de fora. Esse é o ponto de Paulo aqui, gente. Não olhem bravo para mim, é Paulo. Tá bom? É Paulo. Vou fazer o quê? Essa então é a explicação do texto. Relato, um homem em uma moralidade terrível, não vou ficar repetindo aqui, e a igreja que não faz nada. E que além de não fazer nada, ainda é cheia de orgulho. Depois nós vimos a decisão de Paulo, esse homem tinha que ser posto para fora da comunhão da igreja. Depois nós vimos os dois argumentos que motivaram o apóstolo Paulo. Um pouco de pecado atrapalha toda a igreja, e Jesus morreu para purificar a igreja, então temos que mantê-la santa. E por fim, a orientação dele. Eles não deveriam ter comunhão com ninguém que se diz cristão, mas vive na prática de pecados deliberados e sem arrependimento. Qualquer pecado, né? Não, qualquer pecado, não apenas aqueles que a gente julga mais escandalosos. Agora eu queria ir para as aplicações. E a minha primeira aplicação, meu irmão, é assim. Precisamos aprender a nos submeter à autoridade da Bíblia. Precisamos aprender a nos submeter à autoridade da Bíblia. Explico. Talvez você diga assim, pastor, mas eu me submeto à autoridade bíblica.
Será? Será? Será mesmo que nos submetemos? Você acha que esse texto tem que ser aplicado ou não na nossa igreja? Tem ou não? Quantas igrejas você conhece que aplicam isso? Quantas igrejas? Um dos argumentos usados contra a disciplina é que ela não é amorosa. Ela é muito dura. Mas há um erro com essa afirmação. Ela não é amorosa segundo a definição de quem? Quem definiu o que é amor? Para você achar que não é amorosa. Quem definiu? Porque se Jesus, que é o amor em pessoa, ordenou que ela fosse feita, então ela é amorosa. De acordo com a definição bíblica de amor, claro. Precisamos, meu irmão, nos submeter à autoridade bíblica. Precisamos que a Bíblia defina o que é bom e o que é ruim, o que é mentira e o que é verdade. O meu ponto com essa aplicação é te chamar a uma reflexão. Será que nós não estamos pegando partes da Bíblia que a gente gosta e deixando de lado as partes que a gente não gosta? Será? A gente precisa fazer essa reflexão. Agostinho tem uma citação bem famosa que ele diz assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. O que ele está dizendo é que, no fundo, se você só fica com as partes da Bíblia que você gosta e rejeita as que não gosta, você é o seu próprio Deus. A sua fé está depositada em você, não em Deus. Você é quem dita as regras. Se eu pego só o que eu gosto e rejeito o que não gosto, no fundo, o meu Deus sou eu mesmo. E meu irmão, não estou dizendo que é fácil crer em tudo que a Bíblia diz, porque não é. Não sei se é para vocês, para mim não é. Não é fácil. A Bíblia confronta, ela sempre vai contra algo na minha vida, mas eu preciso me submeter a toda palavra. Toda palavra. Hoje, há dois extremos terríveis aí, no mundo da internet. Por um lado, sempre, né? Essa polarização. Por um lado, aqueles que pintam Deus, que parece Faraó. Deus, um Deus carrancudo. Falam de Jesus como se Jesus fosse um Rambo. É como se Jesus fosse um Rambo. Gostam de falar, enfatizar bastante a ira, o inferno e a justiça de Deus. E gostam um pouquinho só para falar da graça, da misericórdia. Só que por um outro lado, o pessoal da famosa hipergraça, que gostam daí de enfatizar o amor de Deus, e não gostam de textos que falam da ira de Deus, da justiça de Deus, do que é pecado aos olhos de Deus. Sempre, e aí a gente fica entre esses dois extremos, que são errados. Os dois lados estão errados, porque a Bíblia fala do amor, mas também da justiça de Deus. A Bíblia fala da graça, e também da ira de Deus. Eu preciso abraçar tudo. Eu preciso abraçar tudo. Por isso a minha pergunta não é se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Minha pergunta é mais profunda. Ela realmente tem autoridade na sua vida? Quando ela confronta seus pensamentos, suas convicções, você muda para se adequar às Escrituras? Eu sei, talvez você pense, mas tem muitas interpretações. Tem, mas isso não exclui o fato de que existe uma interpretação correta, e que existe um caminho para se chegar a ela. Não se esconda atrás dessa desculpa. Quando a Bíblia te confronta, o que você faz? Lute para se submeter a essa palavra, meu irmão. Porque se ela não for autoridade sobre a sua vida, Deus não é autoridade sobre a sua vida. E se Deus não é autoridade sobre a sua vida, eu não estou nos passos de Jesus. E nós, como igreja,
precisamos nos submeter à autoridade bíblica também. Porque se for para obedecer apenas algumas partes da Bíblia, outras não, então vamos fechar as portas e vamos embora, irmãos. Se for para pegar só o que a gente quer e deixar de lado o que a gente não gosta, então vamos embora. Vamos lutar para nos submeter à autoridade das Escrituras. Mas há uma segunda aplicação. Precisamos aprender, aplicação óbvia do texto, a praticar a disciplina. O nome do que Paulo está fazendo aqui é disciplina eclesiástica. É um nome meio difícil, mas é esse o nome na teologia. Disciplina eclesiástica. O que é isso? Ó, você que está com o guia aí. O que é disciplina eclesiástica? É o processo de corrigir o pecado na vida da congregação e dos seus membros. Eu sei que disciplina é uma palavra que é meio feia na nossa língua, mas não é na Bíblia. Hebreus 12 diz que Deus disciplina quem Ele ama. Então disciplina é algo bom aos olhos da Bíblia, não é algo ruim. Por mais que quem está passando por disciplina, diz ainda Hebreus, não gosta, mas no fundo agradece, no final vai agradecer. E eclesiástica, o termo que diz que compete à comunidade, à igreja. Então, repetindo, disciplina eclesiástica é o processo de corrigir o pecado na vida da congregação e dos seus membros. Qual pecado? Todo pecado deliberado. Todo pecado exterior, que alguém vê, e deliberado, que não há arrependimento. Jesus, no texto que lemos de Mateus, não especifica o pecado. É um pecado de alguém contra você. Não especifica. Todo pecado deliberado precisa ser exortado. Seja adultério, seja fofoca, seja imoralidade, seja mentira. É verdade que o amor cobre multidão de pecados, como a Bíblia nos ensina. E às vezes, pequenos deslizes. Nós oramos, entregamos nas mãos de Deus. Mas quando o pecado é sério e deliberado, ele exige a nossa intervenção. Exige a nossa intervenção. E quem deve se envolver? Paulo disse aqui, todos os membros da igreja. Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai você. Todos nós temos que ter a responsabilidade de nos envolvermos nisso. Então, quando você vê um irmão cometendo pecado, você não vai correndo contar para o pastor. Você vai lá, se você viu, é porque Deus te deu a responsabilidade de ir lá. Pensa, 8 bilhões de pessoas no mundo, você que viu. Quem você acha que Deus quer que vai falar com aquela pessoa? Você, meu irmão. Você. Irmãos, não fiquem me trazendo pecado dos irmãos, se você já não foi falar com ele. Não é minha responsabilidade, se eu não vi. Não sei que seja algo que afete toda a igreja, seja algo muito sério, a não ser que seja assim, então é você que tem que ser responsável. Não venha trazer para mim, vá você, obedeça a Jesus. Aí no segundo passo, que a gente chama 1 ou 2, aí você pode me procurar. Caso não haja arrependimento. Se houver, nem me fale, eu não quero saber. Tá bom? Não quero saber. Se você viu, se você ouviu, você é o responsável diante de Deus. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Mas lembre-se, faça em amor, graça, respeito e amabilidade. O objetivo é ganhar o irmão, lembra? O objetivo é ganhar o irmão. Quais são os passos? Primeiro, vai você sozinho. Se não se arrependeu, chama 1 ou 2, vão vocês, exortem. Se não se arrependeu, se arrepender, amém, morre aí. Se não se arrependeu, procura expor o caso à igreja. E aí geralmente são os líderes que fazem isso. Se arrependeu? Fechou, glória a Deus. Não se arrependeu, aí Jesus ordena, trata como gentil e publicano. Então, provavelmente, 1 Coríntios 5 começa já do final,
já está no final do processo. O pecado daquele homem já era público, já era algo deliberado, sem arrependimento. Por isso Paulo já ordena que ele seja expulso diretamente da igreja. Então ele precisava ser desligado, precisava ser tratado como não cristão. Tirar alguém da membresia da igreja por causa de pecado, significa dizer que nós, como igreja, com muito lamento, não reconhecemos mais a profissão de fé daquele irmão. É verdade que essa área tem sofrido abusos. Lembro de conversar com um irmão que dizia que da igreja que ele veio tinha um banco da disciplina. Aí todo mundo que pecava, que o pastor queria, ficava sentado naquele banco. Aí eu lembro que eu contei um exemplo, uma vez, esse exemplo, a irmã falou, então tem que sentar todo mundo, É isso mesmo. Imagina a vergonha, teu banco da disciplina. Eu sei que essa área tem sofrido abusos, mas o abuso não exclui o uso. A pregação tem sofrido abusos, mas não é por isso que nós vamos abandonar a pregação. Certo? Essa prática é bíblica. Eu vou fazer o quê, irmãos? Para mim, seria bem melhor se não fosse. Por causa da disciplina, que os irmãos entendem errado, acha que é só o pastor, quando o texto é claro, dizendo que é toda a igreja, mas como o pastor é o líder, e lidera, aí as pessoas associam diretamente ao pastor. Mas por causa desses processos de disciplina, a gente arruma problema com famílias, com irmãos, com pais. E eu estava meditando nesse texto essa semana, e pensando em como nós podemos aplicar ele na nossa igreja. E eu pensava assim, nossa, mas eu posso, não sei se vou, mas eu posso arrumar confusão na igreja, de irmãos que não vão querer, e quem sabe, ser mandado embora. Mas daí eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou que eu não fui chamado para ser o pastor da IB, eu fui chamado para ser fiel a Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. Lembre-se, meu irmão, essa prática é para o nosso bem. Eu fico pensando nos meus filhos. Se eu morrer, e minha esposa fica aqui com os meus filhos, eu quero que eles fiquem em uma igreja que pratique isso. Porque se um dia a Catarina começar a se engraçar com um menino de uma outra fé, eu quero que o irmão venha e a exorte, e não finja que nada está acontecendo. Se um dia o Henrique começar a aprontar, que os passos de Mateus 18 sejam feitos com ele, porque é para o bem dele. E se um dia a Thaís quiser casar de novo, que seja excluída diretamente da igreja. Estou brincando, pode, viúva pode casar, tá? Mas ela vai me matar depois, está dando aula para as crianças, ninguém fala nada para ela, tá? Ninguém fala nada para ela. Mas eu quero, irmãos, que meus filhos cresçam numa igreja assim. Eu quero, se preciso for, que seja feito comigo. Eu não sou santo. Eu não sou perfeito. Eu também tenho pontos cegos. E se um dia eu caminhar na cegueira, que venha um irmão santo de Deus me exortar, como alguns já fazem. Então, meu irmão, nós precisamos aplicar isso na nossa igreja. E para isso, nós precisamos de duas coisas básicas. Primeiro, entender a nossa responsabilidade diante de Jesus. Entender a sua responsabilidade diante de Jesus, meu irmão. Você tem responsabilidade, se você é membro dessa igreja, você tem responsabilidade pela santidade sua e dos irmãos. Você. Entenda isso. Eu sei que é difícil. É muito difícil exortar.
Mas mesmo que eu não goste, mesmo que seja difícil, eu e você precisamos lutar para cumprir a Escritura. E precisamos de uma segunda coisa, para aplicar isso à nossa igreja, de relacionamentos saudáveis. Aqui dentro. Relacionamentos espirituais entre nós. Porque o processo de disciplina começa no âmbito particular. Que maravilha termos amigos da igreja, membros que convivem com a gente, que já vêm e nos exortam no início. Um pecado que começou pequenininho, que poderia virar uma bola de neve, mas um santo irmão vem e diz: ó Léo, cuidado com isso, cara. Glória a Deus, nós precisamos disso. Precisamos dar a liberdade de irmãos virem falar com a gente. Precisamos olhar no olho dos irmãos, de um irmão, de uma irmã mais madura, e dizer assim: por favor, se você vê alguma coisa na minha vida, me chama. Não me deixa caminhar no erro, se você perceber. É isso que nós precisamos, irmãos. Processo de disciplina não precisa ser público, pode ser resolvido ali quando há arrependimento. Então nós precisamos desenvolver esses relacionamentos saudáveis, onde a gente abre o nosso coração, confessa as nossas faltas, os nossos pecados, onde irmãos têm liberdade de vir nos exortar. Isso é bom para a igreja, isso é bom para você, isso é bom para os seus filhos, e não sou eu que estou dizendo, é Deus. Conto com vocês, meu irmão, para a gente começar a praticar isso. E vamos orar, para que ninguém precise chegar ao ponto de ser desligado da membresia da igreja. O nosso objetivo é sempre, sempre ganhar o irmão. Então esse foi o nosso texto de hoje. Texto duro, texto difícil, mas que traz muitos ensinamentos para a igreja. Mais uma vez, esse é um daqueles textos duros de serem ouvidos, mas que nos colocam no lugar que a gente deve estar, de joelhos e humilhados. Mas eu queria terminar pedindo para você refletir, meu irmão. Há algum pecado na sua vida que você já o abraçou e já se entregou a ele? Há um pecado de estimação aí dentro? Há algum pecado que você pratica escondido de todo mundo? Mentira, pornografia, avareza, adultério, nem que seja no coração, orgulho. Meu irmão, esse texto aqui precisa fazer a gente tremer. Tremer. Precisa gerar temor em nosso coração. 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não é que ele não peca, mas ele não vive na prática, ele não vive bem com o pecado. Ele não vive numa prática deliberada. E eu falo isso com todo o amor e cuidado no mundo, porque eu também sou pecador. Mas se você tem cometido um pecado e guardado no seu coração, sem arrependimento, meu irmão, você precisa fazer uma reflexão sobre a tua salvação. Não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. É o texto bíblico. Pois quem tem o Espírito do Senhor peca sim, mas luta contra o pecado. Se você já está entregue a um tipo de pecado, meu irmão, reflita. Olha para esse texto. Trema os seus joelhos. Veja o que um pecado sem confissão, sem tratamento pode causar na vida de uma pessoa. Começa pequenininho, mas depois pode se tornar gigantesco. Por isso, se você está escondendo o pecado aí dentro, sem tratamento, sem arrependimento, meu irmão, cuidado, peça ajuda urgentemente. Mas há uma boa notícia. Salmo 51, nós acabamos de cantar, diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza.
um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. A boa notícia é que há perdão. A boa notícia é que há perdão. Há perdão para o seu pecado. Há perdão para esse pecado. Davi escreveu esse salmo depois de cometer 2 pecados terríveis. Há perdão, meu irmão. Mas para isso precisa haver arrependimento. Precisa haver pedido de socorro. E graças a Deus que por meio de Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Talvez você, nessa noite precisa de perdão. Talvez você precise de arrependimento. Talvez você olhe, o seu coração está duro com o pecado. E você não consegue mais se arrepender. Talvez você precise dizer: Jesus, me ajude a me arrepender. Ou talvez você está arrependido e você precisa de perdão. Você pode pedir para Jesus: Jesus, me perdoa. E você vai encontrar o perdão. Talvez você precise de forças. É o mesmo pecado que vez após vez bate na tua porta e você chora arrependido. Peça força para Jesus. Talvez você precise de coragem para exortar um irmão. Peça para Jesus. Peça para Jesus. Talvez você precisa terminar um relacionamento. Talvez você precisa abandonar uma prática. Talvez você precisa, eu não sei. Mas eu sei que tudo o que nós precisamos está em Jesus. Tudo o que você precisa, meu irmão, está em Cristo. Só Ele pode te oferecer. Só Ele pode te perdoar. Só Ele pode te dar força. Só Ele pode te dar coragem. Ele é o Cordeiro Pascal que foi morto para purificar a igreja, para purificar os nossos pecados. E hoje vive à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Para que a nossa fé não desfaleça. Para que a gente consiga. Então vamos terminar.